Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nessa revista da classe adultos da Escola Dominical CPAD, essa oportunidade que Deus nos concede, lembrando que o guia de estudo preliminar não é uma aula completamente desenvolvida, mas é o levantamento dos destaques da lição, para que você, tendo um mapeamento desses destaques, você saiba qual que é a estrutura principal da lição, você tem uma assimilação mais acelerada e em menos tempo do que realmente é essencial nessa lição. E aí, quando você for fazer a abordagem completa do conteúdo, você já sabe exatamente o ponto de partida do comentarista e até onde ele deseja chegar. Isso aumenta a sua capacidade de absorção e também insere você numa metodologia que vai te ajudar a medir o seu conhecimento e a reter para sempre aquilo que realmente é importante. E aí o que eu peço de você é que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos demais vídeos, compartilhe esse material com quem você acha que pode ser útil, tá? Lembrando que na descrição do vídeo você pode também baixar esse PPT, né, o PowerPoint, o PDF desse material e utilizar da maneira que você quiser, tá bom? E aí então, a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. O que eu julgo mais importante, por isso tenho colocado num único slide, né, no único plano, é justamente isso que eu acabei de falar para você, que é a espinha dorsal da lição, né, a estrutura dela, aquilo que é mais importante. E essa compreensão começa por como o comentarista distribuiu esse assunto, como ele pensou e como ele planificou esse assunto na revista. Como a gente não consegue colocar tudo junto, né, na revista para a gente analisar, a gente consegue fazer isso no slide. Por isso eu coloquei tudo aqui. Então meu pedido sempre é, pause um pouquinho aqui o vídeo, tá? E faça essa leitura, pensando aqui em cada tópico, cada subtópico, e depois faça a leitura da introdução. Você já vai ter uma aceleração incrível do seu processo de assimilação do conteúdo, tá bom? E aí a gente dá seguimento, e o texto áureo diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1 e 23. E a verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então isso é fundamental em toda essa lição e, na verdade, é fundamental na pregação bíblica, na pregação dos evangelhos. O Cristo que nós pregamos é o Cristo que foi crucificado. Por quê? Porque levou sobre si os nossos pecados. É o Cristo que cumpre o que está registrado em Isaías 53, ou seja, escrito 700 anos do seu advento, antes do seu advento, e se cumprindo na sua vida. E é justamente essa ação de entregar a sua vida e de tornar a tomá-la que nos traz salvação e reconciliação com Deus. Então, o tema da cruz não pode ser suavizado, ele não pode ser obscurecido, ele não pode ser retirado das Escrituras. Ele é fundamental, ainda que tenha sido naquela época e ainda hoje escândalo para os judeus e loucura para o mundo inteiro, porque os gregos representam, nesse caso, né, de forma ilustrativa, todos os gentios. Ainda que seja assim para eles, para nós é a verdade que liberta, porque o homem não quis conhecer a Deus por aquilo que ele demonstrou ser através da criação de toda a natureza e através de sua obra-prima, que é o ser humano. Não quis conhecer dessa forma, então vamos conhecer pela forma escandalosa do Evangelho, glória a Deus. E aí a leitura bíblica em 1 Coríntios 1, 18 ao 25, 2, do 1 ao 5, você pausa aqui e faz a sua leitura. Então, tópico 1, a centralidade da pregação de Paulo. Ponto 1, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Meu destaque. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Paulo, sem sombra de dúvida e sem comparação, o maior escritor dentro da ideia da expressão
da teologia sobre o Cristo. Ele é o que mais escreve. Tá? Ele não é o maior escritor do Novo Testamento, porque o maior escritor é Lucas, né? Juntando o seu Evangelho e Atos, cobre praticamente mais de 40% de todo o Novo Testamento. Mas Paulo é o maior teólogo do cristianismo, né? Todas as doutrinas, todos os desdobramentos teológicos que se conhece estão sustentados naquilo que ele recebeu como revelação. E aí o ponto 2, a palavra da cruz é loucura da pregação. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Acho que seria até mesmo para nós, estando fora dessa condição, né? Estando dentro da condição de um filósofo, de um judeu erudito, de um escriba, pensar como pode. Impossível uma pessoa que é crucificada como criminoso e maldito é aquele que for pendurado no madeiro, impossível que a salvação venha dessa forma. Mas como eu disse anteriormente, não quiseram conhecer através da sabedoria, conheceram através do escândalo da cruz, que já estava previsto antes da fundação do mundo, como está registrado no Novo Testamento, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ponto 3, para os judeus e gregos, Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Então era muito objetivo e simples, não tinha muita coisa que se ficar explicando. Por exemplo, às vezes eu mesmo, em relação à teologia, eu fico também assim um pouco desapegado de algumas coisas, porque as pessoas tentam explicar e desenvolver tanto um assunto. Você pega Paulo e faz a pergunta assim: será que Paulo teve tempo de desenvolver, por exemplo, uma teologia sistemática? Eu acredito que sim, porque só no tempo que ele esteve em Corinto, ele ficou 1 ano e meio disputando na escola de um certo tirano. Ele poderia ter colocado essa mesma disputa no papel, né, e desenvolvido uma teologia sistemática a partir daquilo que ele debateu ali. Ele não fez. E a gente tem no nosso tempo milhares e milhares de compêndios de livro-texto de teologia sistemática que são exaustivas, tentando desdobrar assuntos bíblicos. Quando, na verdade, se a gente aceitar a parte simples dele, a gente não está pecando por não se aprofundar nos conceitos teológicos. Se a gente tem os fundamentos bíblicos muito claros para nós não somos obrigados a sentar e, por exemplo, explicar como que é o relacionamento da Trindade. Eu não sei como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. Tem gente que tenta explicar. É impossível, porque se você conseguir explicar isso, você define Deus. E aí a mente ilimitada já não é mais ilimitada, ela é igual à sua é igual à dela. Então é muito complexo isso, eu prefiro ficar na simplicidade do básico, daquilo que é fundamental e daquilo que é prático e que pode ser vivenciado no dia a dia, como era a pregação de Paulo. Cristo foi crucificado para a nossa salvação e eu não vou dar mais explicações sobre isso. Coisa linda. E o tópico 2 é expressões chaves na doutrina de Paulo. 1. O Evangelho de Cristo. Destaque. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia de Jesus Cristo, que é a mesma boa notícia de Deus, de Isaías no capítulo 61, tá bom? O Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. E aí o ponto 2, Cristo crucificado. Destaque, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. E 3, Cristo ressurreto. Destaque, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 14. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Aqui está mais um exemplo do que eu falei anteriormente. Paulo não está preocupado em sentar e ficar desdobrando, dissecando em terminologia sem fim, aquilo que está exposto. A Escritura declara e eu aceito. A minha vida é de fé.
Eu não preciso ficar dando centenas de explicações ou debatendo o mesmo assunto para mostrar quem é mais inteligente, que é o que se fazem hoje escolas teológicas de todos os segmentos e denominações, em debates intermináveis para ver quem domina melhor o evangelho. Quando se você se apegar àquilo que é simples, você está salvo. Que você confessa a Cristo como Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que foi via cruz. Acabou. Ninguém pode te condenar porque você está com seu nome escrito no livro da vida, seu relacionamento é com o Senhor. Eu não estou dizendo com isso que você deve desprezar o estudo, mas deve saber as limitações humanas e se apegar sempre àquilo que é essencial, fundamental, aquilo que é elementar, ou seja, que está na base. Isso é o mais importante. E aqui você tem a tríade, tá? Dentro do slide você consegue ver, tá vendo? Ó, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Essa estrutura de palavras-chave da pregação paulina é o que você tem que guardar e as referências você pode até tratar de uma vez só esse trecho aqui, tá bom? E aí, terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus, destaque. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho, Romanos 10, 17, 2. Uma vida de humildade, destaque. Reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então quem sabe mesmo é Deus. Eu me submeto a Ele e eu oro para conhecê-lo e ler as Escrituras sob a orientação do Espírito de Deus, para entender a profundidade da mensagem da cruz. E 3, uma vida na dependência do Espírito. Destaque, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. Então, a nossa dependência tem que ser total dele. Então, essa aqui também pode ser tratada como tríade, tá? E aí você pode até ler tudo junto e fazer uma abordagem só, que tem a ver como a gente se submete a Deus para Ele em nós e através de nós realizar a sua obra gloriosa. E aí a conclusão da lição diz o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então é uma conclusão muito interessante. Eu espero ter auxiliado você de alguma forma. Desejo uma excelente aula, que Deus abençoe grandemente. E se Ele quiser, nós nos veremos na semana que vem. Deus abençoe e até lá.